sexta-feira, dia 23 de junho de 2023. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Terra Brasilis News, meus amigos. Enquanto isto, nos porões de Brasília, tchan, 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 tchan. É sobre isso que nós vamos falar. Por quê? É justamente nos porões de Brasília que trabalham na calada da noite os mais interessados em serem alçados cada vez mais ao poder. Nessa sabatina que acabou de acontecer lá no Senado Federal para aprovar com folga o nome do advogado Cristiano Zanin para ministro do Supremo, um dos que mais trabalharam nos bastidores foi o senador Davi Alcolumbre, velho conhecido nosso, velho conhecido dos conservadores, não é? Que deseja voltar para a presidência do Senado mais uma vez, daqui a 2 anos, 1 ano e meio, né? Parlamentares próximos a Davi Alcolumbre dizem que até a escolha de Veneziano Vital do Rego para a vice-presidência do Senado teve um motivo claro: poder barganhar a disputa pelo comando da casa daqui a 1 ano e meio. Esse certamente já é um acordo com o próprio Rodrigo Pacheco, que foi apoiado por Alcolumbre na sua reeleição à presidência do Senado, agora no começo do ano. Tanto é que o Alcolumbre foi reeleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante do Senado. O empenho de Alcolumbre é tanta que ele também age na Câmara dos Deputados para esfriar a tensão existente entre Arthur Lira e o atual presidente do Brasil. A fatura da ajuda ao Palácio do Planalto já é dada como certa. Claro, o que ele fizer a favor do governo vai ter que receber uma ajuda também. Aliás, falando no atual presidente brasileiro, depois de passar por Roma, onde foi visitar o Papa Francisco, Lula se comprometeu a convencer o presidente nicaragüense a libertar o bispo católico Dom Rolando José Alvarez, que é bispo lá na Nicarágua de Ortega, né? Essa viagem a Roma, mais uma vez, mostra que o presidente não tem limites para levar acompanhantes em sua comitiva, porque ao chegar na praça do Vaticano, o que se viu em vídeo foram quase 20 veículos transportando a comitiva presidencial, o que é um tremendo deboche ao povo brasileiro, porque evidentemente que a viagem para Roma não era a principal viagem. A principal viagem mesmo foi a que aconteceu hoje, na França. Então é a viagem que realmente importava, que era essa visita aí para o Emmanuel Macron. Parece que, na verdade, tudo isto mostra que não está acontecendo um bom trabalho diplomático nesse governo, que está agindo conforme a própria vontade do presidente, que não se importa em manter aí um preparo diplomático para bem atender aos chefes de Estado, né? Ou seja, ele fala como se realmente estivesse no sofá de sua sala ou na mesa de um bar, conversando com outro chefe de Estado como se fossem amigos íntimos, e não é assim que funciona a diplomacia, mesmo quando a amizade existe. Tem que se manter um protocolo, não pode agir como que se não tivesse que dar satisfação a ninguém. E ele tratou de falar aí da COP30 que vai acontecer em 2025, lá em Belém, como se realmente o Brasil hoje estivesse dando o verdadeiro recado de como cuidar do meio ambiente. Lá em Belém, lá no Pará, onde será realizada a COP30, é o estado que mais está desmatando a floresta amazônica.
Enquanto ele faz essa propaganda, dizem que a primeira-dama, Janja, tratou de convidar o grupo musical Coldplay para fazer um show de abertura na COP30 como se fosse uma Olimpíada. Olha só o nível de governo que nós estamos tendo. Então não se pode imaginar um governo agindo dessa forma e se esquecendo dos verdadeiros problemas que estão acontecendo no Brasil, como a alta inflação, né, que ninguém consegue esquecer. Cada vez que vai no mercado a gente percebe, como os 8,5% de desempregados, que não melhorou em nada em seu governo, promessa que ele fez durante as campanhas eleitorais, né? E outra, ele age com gestos populistas, como essa de ofertar carros populares para uma população que nós sabemos que não pode bancar os custos de um financiamento. Mas o que vale é a propaganda inicial. E aí o que ele faz para justificar os problemas econômicos do Brasil? Ele joga contra o Banco Central. Ele acusa o Roberto Campos Neto como causador desse problema. Aliás, hoje o Lindenberg Farias, né, o marido da Gleice Hoffmann, diz que quer pedir a desoneração de Campos Neto como se pudesse, como se fosse possível, porque o cargo de presidente do Banco Central é eletivo e ele só vai sair no final do ano que vem, porque Campos Neto manteve a taxa Selic em 13,75% e disse que talvez, quem sabe, possa alterar, possa diminuir em setembro, se o governo fizer o papel dele, que é controlar o balanço fiscal brasileiro. Em outras palavras, o que ele quis dizer foi o seguinte: se o governo parar de gastar dinheiro sem necessidade, aí nós podemos abaixar a taxa de juros. Por quê? Com essa taxa de juros, a economia do Brasil, evidentemente, vai continuar patinando, não vai melhorar. E claro que isso não fica bem para o atual governo, que prometeu o mundo para os pobres, né? Que até hoje esperam a picanha barata. A picanha que nunca apareceu. Então é onde, claro, não existe maneiras de que qualquer um de nós possamos elogiar o governo, a não ser esses institutos de pesquisa, né? Que com tendências ideológicas de esquerda, que ficam dizendo que 37% da população não apoia o governo atual. Não é só 37%, é muito mais que isso. É 3 vezes isto. Os verdadeiros números mostram que quase que toda a população está insatisfeita, exceto a esquerda ideológica, exceto aqueles que vivem na dependência de Bolsa Família, Bolsa isto, Bolsa aquilo, e se esquecem que enquanto estão nessa dependência, não terão vida própria, não correrão atrás de melhores trabalhos, melhores empregos. E esse é o verdadeiro jogo de um governo populista. Essa é que é a verdade. E aí fica aí a grande expectativa de como será, ou melhor, como foi o jantar com o príncipe Mohammed bin Salman, né? Dito aí como ditador, que costuma dar presentes valiosos a chefes de estados. Porém, isso acontece quando esses chefes de estado visitam o príncipe lá na Arábia Saudita. Mas esse encontro aconteceu em Paris. Não sei se Lula da Silva vai receber joias de 5,1 milhões de reais, né? Mas se receber, tenho certeza,
ele vai fazer questão de mostrar, de apresentar ao público o presente, dizendo, olha, ganhei esse presente que vai para o acervo presidencial, não como o outro fez que quis levar para casa. Tenho certeza que é assim que ele funciona, é assim que ele trabalha. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Vamos aguardar amanhã para ver as notícias que surgem. De qualquer maneira, a semana que vem deverá ser um pouco fraca, já que o Congresso Nacional deverá dar assim algum tipo de folga para os parlamentares devido a festas juninas. É assim que funciona o Brasil. Desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.